A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava pensando sobre uma pergunta que é sempre posta diante de nós. Ela é uma pergunta bastante feita por muitas pessoas e a pergunta é: por que nós cristãos somos tão perseguidos e pior, às vezes até mesmo dentro do próprio contexto do cristianismo? Me veio à memória essa pergunta e alguns versículos para responder essa pergunta. Mateus 5, capítulo 5, versículo de 10 a 12, vai dizer assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, vos insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma com que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vocês também vão ser perseguidos e vão sofrer perseguições. Outros versículos que também abordam esse tema e que talvez seria uma resposta para essa pergunta seria João, capítulo 15, versículo 18 a 20. Jesus dizendo: se o mundo vos odeia, saibam que antes me odiou. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo vai escrever desta forma: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo ainda assim vai escrever: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousará sobre vocês. Esses textos mostram que a perseguição, longe de ser um sinal de fracasso, é vista como uma confirmação da nossa fé e uma oportunidade de glorificar a Deus. Então, não fique triste com a perseguição, com a calúnia, com as mentiras, assédios morais, entre outras coisas mais. Eles não têm raiva de nós. Eles têm raiva do que nós carregamos e do que nós representamos. Eles têm raiva por não terem o que nós temos: Jesus Cristo de Nazaré. A raiva não é de nós. A raiva é do que carregamos: o Espírito Santo de Deus. A raiva dele não é do ser humano, mas é sim do que o ser humano é, do que o cristão ser humano é, templo do Espírito Santo de Deus. Então, ore pela vida daqueles que vos perseguem, ore por a vida daqueles que vos caluniam, ore por aqueles que, de alguma forma, mentem ao seu respeito, porque a raiva deles não é de você, é do que você representa e carrega. E você representa o reino de Deus aqui na terra, porque você é filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus da salvação. Aquele que veio trazer o ministério da reconciliação para aquele que se arrepende e tem um coração contrito diante de Deus. Deus te acrescente sabedoria, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.